Esta é a história de quase 17 anos de governo bolivariano na Venezuela. Ela começa com a dissolução do Congresso, a extinção do Senado Federal e a convocação de uma Assembleia Constituinte, que recriou as normas jurídicas do país à imagem e semelhança de Hugo Chávez. Neste período, a nossa vizinha Venezuela tornou-se a campeã mundial de inflação, 68% em 2015. As enormes filas nas ruas de Caracas e das principais cidades do país fazem parte da vida do venezuelano. Mira, estou fazendo cola desde ayer a meio-dia. ¿Para quê? Para 2 quilos de arroz. Mais nada. É a luta pela comida de todos os dias, que só pode ser comprada em pequenas quantidades e em dias específicos. A gente está passando hambre aqui em Venezuela. Nos últimos 4 anos, 2 deles no governo de Nicolás Maduro, que substituiu Chávez, cerca de 10 mil empresas fecharam suas portas. Este número sobe para 150 mil, quando somados os 16 anos do regime. Um período de perseguições políticas que mantém presos líderes da oposição e intimida outros com ameaças constantes, chegando até os empresários, aqueles que não são vistos como confiáveis pelo governo. Te agredem, te matam, sequestram. O sistema jurídico do país está todo dominado. O dado mais chocante é que mais de 60% dos juízes foram transferidos ou simplesmente demitidos. A justiça é vigiada de perto pelo regime. Os tribunais superiores da Venezuela são preenchidos por nomes da confiança do governo, garantindo o resultado das sentenças. Eu, neste momento, quero fazer o correto, perder o medo e dizer a verdade. Mais de 200 emissoras de rádio e TV foram tiradas do ar pelo governo desde que o poder foi assumido por Hugo Chávez. Quando não são fechadas, como aconteceu com a última emissora independente, a Globovision, acabam vendidas para amigos do regime. Ato contínuo, muda-se a linha editorial. No puedes decir la palabra desabastecimiento, no puedes decir barricadas, no puedes decir ni siquiera protestas pacíficas, simplemente protestas. O que é visto por muitos como uma síntese do regime bolivariano da Venezuela é um cenário tétrico. Embaixo do prédio do Serviço de Informação existe uma prisão subterrânea, sem janelas, sem qualquer entrada de ar natural, com celas de 6 metros quadrados. Lá esperam por um julgamento 2 líderes estudantis presos há mais de 1 ano. Não sabem qual é a acusação. O lugar onde estão é chamado a tumba. Não podem tomar aire, não podem tomar sol, não podem fazer absolutamente nenhuma atividade fuera de su celda. Es como que un aislamiento total y definitivamente un mecanismo de tortura, ¿no? Estive agora na Venezuela pela 3ª vez, durante 2 semanas levantando toda a história de cerca de 17 anos de regime chavista, que conta a partir de agora, nesta série de reportagens, às vésperas de uma eleição que pode mudar a vida do venezuelano. Uma visão em donde se consiga donde el venezolano pueda ir al supermercado, ¿verdad? O pueda ir al banco. Mas assim como o governo domina o sistema jurídico do país, controla também todo o movimento eleitoral. A oposição resiste e quer acreditar numa vitória. Vamos acompanhar o dia a dia desse país nesta fase que pode ser histórica para o povo venezuelano. Estamos em Caracas, que se tornou uma das cidades mais violentas do mundo. A chamada Revolução Bolivariana e o socialismo do século XXI deixaram marcas profundas no cotidiano do povo daqui. Até o nome do país mudou. Os Estados Unidos da Venezuela se transformaram na República Bolivariana da Venezuela. Era o prenúncio do que viria a acontecer nos anos seguintes. Tiene 72 horas a partir deste momento el embajador yanqui en Caracas para salir de Venezuela. En aquella casita que está allá vivió Bolívar recién casado. Exprópiese. Este edificio de aquí, ¿cuál es? También es un edificio que tiene locales comerciales.
Expropiese. Mas agora, pela primeira vez nos últimos anos, o que se ouve nas ruas é uma vontade de mudança. Cambio total, radical. ¿Por qué? Venezuela está en caos total. Espero que sean justos y que no hagan trampa durante las elecciones y se pueda dar un resultado como debe ser, lo que espera el pueblo. A oposição acredita que vai fazer a maioria nas próximas eleições para a Assembleia Nacional, lutando contra uma arma muito forte, a imagem de Hugo Chávez. Por onde se olha na Venezuela, ele está lá. E durante a campanha das próximas eleições parlamentares, que acontecem no dia 6 de dezembro, Chávez e o atual líder do país, Nicolás Maduro, irão aparecer com muita força, como cabos eleitorais, para tentar reverter as principais pesquisas que mostram uma vantagem de 30 pontos da oposição sobre o chavismo. Mas, apesar da margem favorável, os opositores sabem que terão dificuldades. No confiamos nada en el Consejo Nacional Electoral. Ya esta elección de por sí ya es fraudulenta. Lo que nosotros estamos aspirando es que la voluntad de cambio es tan grande que vamos a poder pasar por encima del fraude. O Conselho Nacional Eleitoral, CNE, realizou uma simulação das eleições com um forte esquema de segurança e a participação de cabos eleitorais. Daniela Ponte Juventud para a Assembleia. Mas apenas os chavistas compareceram. É que, como o voto não é obrigatório, aqueles que recebem algo do governo foram, digamos assim, convidados para participar do treinamento. O sistema eleitoral venezuelano é muito semelhante ao do Brasil. O eleitor passa por aqui, é liberado com seus documentos, vem em seguida para a urna, ela também é eletrônica, um pouquinho diferente da do Brasil. E aí começam as diferenças. Depois que o eleitor digita o voto aqui, ele permanece na urna, ele recebe um voto em papel, que ele coloca numa urna normal, aquelas antigas que nós temos no Brasil, passa por aqui, assina e em seguida ele é obrigado a molhar o dedo. A tinta fica no dedo por pelo menos uma semana. É o sistema deles para evitar que o eleitor vote mais do que uma vez. Para dificultar ainda mais a vitória opositora, a legislação eleitoral foi modificada recentemente. Os votos nas regiões onde a maioria apoia o chavismo agora têm mais peso. Esses estados representam 48% da população e irão eleger cerca de 100 deputados. Já os estados que abrangem os outros 52% e que contam com a maioria da oposição irão eleger pouco mais de 60 parlamentares. El gobierno y la revolución tienen que ganar esas elecciones como sea. Es decir, como sea quiere decir aplicando chantajes, aplicando amenazas, comprando los votos de la gente. Além disso, o presidente Nicolás Maduro também resolveu tomar outra medida. Proibiu a presença do observador escolhido pelo Brasil para acompanhar a votação, o ex-ministro Nelson Jobim. Uma coisa é o veto formal, não concordamos. Outra coisa é você operar no sentido de que as coisas não aconteçam, que corresponde ao que aqui você chama de veto em branco. Não vou mais, está encerrado o assunto. Eu não vejo, digamos, intenções para uma equidade no processo eleitoral. Não é só ir na semana da eleição e ver o dia da votação. A questão é todo o processo eleitoral, se ele se deu de maneira igual, em condições iguais, com liberdade política para os partidos de situação e principalmente de oposição, e a liberdade da população em atuar também nas campanhas eleitorais. Pressionado, o governo decidiu aceitar uma missão de observação internacional isenta, mas sem direito a críticas ao sistema, o que preocupa a oposição. Nosotros le pedimos a Brasil que siga acompañando con los medios de comunicación, con la diplomacia internacional, con la presencia el día de las elecciones, para que en Venezuela se dé lo único que estamos pidiendo, unas elecciones limpias, unas elecciones justas, unas elecciones donde el pueblo pueda expresarse. Una dictadura disfrazada, o mejor dicho, una dictadura que pretende disfrazarse de democracia, un proyecto con una visión muy clara de dominación de la sociedad y que con la excusa de querer defender a los pobres lo que ha hecho es montarse en el poder nuestra economía y nuestro país y sobre todo los derechos humanos. Na reportagem de amanhã, a queda na produção industrial, a falta de alimentos no país e as declarações polêmicas do presidente Nicolás Maduro.